Olá, pessoal! Iremos dar início agora à nossa aula de matemática. Fica comigo aqui ligadinho, porque a nossa aula de hoje tem a ver com geometria. O nosso assunto é, olha aqui, áreas de figura geométrica plana, certo? Vamos lá entender primeiro o que é área. A área é a medida de uma superfície. Para calcular a área de uma figura plana, é necessário conhecer a fórmula para aquela figura. Cada figura plana tem uma fórmula específica para encontrar o valor da sua área, pois a área depende diretamente do tipo de figura. Olha aqui, quais são as figuras planas que a gente já viu aqui? Se lembra? Então, a gente já viu os quadriláteros, que como esses exemplos aqui, que pode ser dividido em dois grupos, que é o trapézio, são os quadriláteros que têm apenas um par de lados paralelos, que é esses dois. Esses dois aqui não são paralelos, tá? E aqui, que é os paralelogramos, que são os quadriláteros que têm dois pares de lados paralelos. Como esse retângulo. Ele tem esses dois lados paralelos e esses dois também, tá? Ficam assim, ó, retinho. Para a gente aprender agora, vamos iniciar a parte de área com os retângulos, tá? A gente pode aprender os quadrados, retângulo, triângulo e círculo, mas vamos dar início aqui ao retângulo. Essa daqui é a nossa figurazinha do retângulo. E essa parte que eu representei pela letra A é a base do retângulo. E essa daqui que eu apresentei com a letra B minúscula é a altura do retângulo. Então, qual é a área do retângulo? É só a gente fazer uma multiplicação aqui, ó, de A vezes B. Essa é a nossa fórmula. Aí, eu citei um exemplozinho aqui, ó. Esse exemplo, ele está sendo demonstrado com quadradinhos. E a gente considera esses quadradinhos com 1 centímetro. No meu caso, eu disse 1 centímetro, mas pode ser um metro, 1 decímetro, tá? Depende da questão que está sendo proposta para vocês. Então, aqui, se a gente considerar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 5 quadradinhos, cada um valendo 1, dá quanto? Pois é. E aqui também a altura, 1, 2, 3, então a altura será 3. A gente só faz essa multiplicação. 5 vezes 3 dá igual a quanto? 15. 15 unidades elevado ao quadrado. Essa unidade depende do que está sendo proposto na questão. E ao quadrado é o que a gente aprendeu na aula passada, que é a medida de superfície. Se está sendo relacionado à área, que é a superfície da figura plana, então a unidade será elevada ao quadrado. Esse daqui agora, olha, é a área do quadrado. Então, o quadrado também é um quadrilátero. Então, como representei aqui, porque aqui é A e é A? Porque todos os lados de um quadrado são iguais. Então, a área será A vezes A. Nesse caso daqui, 3 quadradinhos, a base, e 3 a altura. Então, será 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá quanto? Pois é, dá 9. 9 unidades elevado ao quadrado. Só para lembrar, essa unidade pode ser centímetro, pode ser metro, pode ser decímetro, decâmetro, depende. Depende da questão que está sendo proposta para você. Vamos lá agora aprender a área de outra figura geométrica. Essa vocês conhecem também, ó, que é o triângulo. Só para lembrar, o triângulo ele tem 3 lados, tá? É a figura plana construída por 3 segmentos de reta. E a fórmula aqui do triângulo, a fórmula da área, é só um pouquinho assim diferente, ó. A gente vai multiplicar A, que é daqui de baixo, que é a base, vezes a altura do triângulo, dividido por 2, certo? Vamos ver um exemplozinho aqui, ó. A seguir, temos um triângulo com base de medidas de 8 unidades e a altura de 4 unidades. Então, essa base aqui será 8 e a altura aqui será 4. Vamos fazer esse exemplo só para fixar essa. Olha aqui, passei demais. O triângulo, esse daqui eu disse que era quanto? 8. A altura aqui é quanto? 4.
Tudo isso dividido por 2. De onde vem esse 2? Esse 2 aqui, ó, ele vem da fórmula, tá certo? Então, 8 vezes 4 dá 32. Repete o 2 aqui embaixo, tá certo? Repete. Então, 32 dividido por 2, 16. Seria 16 unidades elevado ao quadrado. Você pode fazer aqui assim, ó, com o cálculo, mas você também pode apresentar de outra forma. Como ele explicou, mostrou aqui, os quadradozinhos, cada um valendo 1 centímetro. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Cadê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, né? 12. Mas aqui tem a metade, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aí, quanto daria? Aqui é metade. 8 metade dá 4. Com 12 daqui, dá 16 unidades ao quadrado. Representado aqui, ó. Vamos para a nossa próxima figura plana, que é o círculo. Só lembrando a diferença de círculo e circunferência, tá? Nas aulas que a gente fez aqui, que a gente estudou a diferença dos dois, não foi? Eu vou lembrar rapidinho para vocês não esquecerem. O círculo é a superfície, essa parte pintadinha aqui, ó, do meio. Se fosse a circunferência, seria apenas o contorno, tá certo? Mas a gente tá falando de círculo, então se é a área do círculo, a gente tem que levar em consideração essa parte toda pintada. A gente não vai se aprofundar muito na questão do círculo não, tá? É só para vocês entenderem que ela existe, tá? Que a área do círculo existe. Que é só um pouquinho mais complicado. A área do círculo ela é dada por essa fórmula aqui, ó. A área é igual a π, isso aqui é uma letra grega representada em matemática que tem um valor específico para ela. Esse valor é fixo. Vezes r ao quadrado. Esse r é representado pelo raio do círculo, que é essa partezinha aqui que a gente pega do centro do círculo até a extremidade. Então tem um exemplo aqui rapidinho para a gente fazer, que é o seguinte. Temos uma circunferência com raio de medida de r igual a 4. Vamos calcular a fórmula. Então, se aqui é 4 e a gente já tem um valor fixo para π, a gente agora já pode resolver a área do círculo. Quem é o valor fixo de π? É 3,14. 3,14 vezes 4. 4 é a medida do raio, 4 ao quadrado. Mas para a gente resolver, a gente primeiro resolve essa potência, que é isso aqui, ó. 4 ao quadrado, 16. Aí agora a gente repete o valor de π. Agora só é a gente multiplicar. 3,14 vezes 16 dá 50,24 unidades ao quadrado. Certo? A gente não vai se aprofundar muito nisso aqui, porque vocês precisam ainda aprender conhecimentos de operações com números decimais e potenciação. Tia trouxe isso aqui só para mostrar a vocês que existe a área do círculo. Beleza? Vamos recapitular aqui todas as áreas que nós vimos hoje. Olha aqui. A área do triângulo, que é a base vezes a altura dividido por 2, tá? Tá aqui. A área do retângulo, que é a base vezes a altura. A área do lado, que é a base vezes a altura, ou o lado elevado ao quadrado. E aqui que é a área do círculo, que é π vezes r elevado ao quadrado. Agora a gente vai praticar. Chegou a nossa hora de fazer um exercício para ver se realmente a gente aprendeu esse conteúdo, tá? Olha aqui, a primeira pergunta. Calcule a área do campo desenhado abaixo. Isso aqui é um campinho de futebol, ó. Aí o menino tá aqui, 110 metros por 75 metros. E agora? Aí o menino chamou aqui, ei, vamos jogar, mas ele estava pensando na continha, como é que a gente pode ajudar esse menino? Isso aqui é uma área de um retângulo, então é só a gente multiplicar aqui, ó, 75 vezes 110. Vamos fazer isso aqui? Olha ali, a área do retângulo, 75, que é a base, vezes 110, que é a altura. Outro detalhe. Eu coloquei o númerozinho da base aqui em cima, ó, mas ela também pode vir aqui embaixo, não vai alterar nada, porque essa medida é a mesma dessa. Então,
5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 1, 7. Agora a gente vai somar para resolver essa questãozinha. Vamos lá. Desce o 0, desce o 5. 5 mais 7 dá quanto? Isso aí mesmo, dá 12. Coloca o 2, sobe 1. 1 mais 7 dá 8. Então, o resultado dessa questão aqui, ó, é 8.250. Mas qual é a unidade? Observe o seguinte, aqui, ó, é metros e aqui também é metros. Então, a unidade dessa questão será metros quadrados. Lembra que é a unidade de superfície, tá certo? Então, qual é a letra que a gente pode marcar? A letra D. Vamos para a nossa próxima questão. Olha aqui. E temos uma malha quadriculada aqui. Isso cai muito no SAEP, tá certo? Tem uma malha quadriculada, ó. Fábio desenhou em cinza uma malha quadriculada abaixo. O espaço que sua casa irá ocupar depois de construída. Cada quadradinho dessa malha equivale a 1 metro quadrado de unidade de área. Beleza? Olha a pergunta. De acordo com esse desenho, qual será a área ocupada pela casa de Fábio depois dela construída? E aí, aqui, qual será a área? A gente pode contar ali ou a gente pode fazer, ó. E já dá a resposta. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. O retângulo já foi 28, tá? Agora vamos contar os quadradinhos do triângulo. 28, 29, 30. 30. Aqui tem metade com metade, já dá 31. E metade com metade aqui, 32. Então, a nossa resposta será 32 metros quadrados. Vamos para a nossa próxima perguntinha. Essa daqui tá maravilhosa. Vê que lindo. Um terreno será dividido em 3 partes para a construção de um jardim. A área em verde será preenchida com grama, conforme a imagem a seguir. Então, temos essa imagenzinha aqui, ó. Beleza? Só vai pintar, cobrir de grama só essa parte do triângulo. Sabendo que a grama custa 9, o metro quadrado em que essa região retangular possui, com os lados medindo 14 metros e 6 metros, qual será o valor gasto com a grama? Então, primeira coisa, a gente vai ter que tirar a área desse triângulo. Ok? Então, será a base vezes a altura. Quem é a base? 14. Quem é a altura? 6. Está dizendo aqui, ó, na perguntinha. Beleza? Só que a unidade a gente também tem que lembrar, ó. É metro e metro. Então, 14 vezes 6 dá 64. Dividido por 2. Esse 2 veio de onde? Da fórmula. Quanto é que dá? 84 dividido por 2? 48. Qual é a unidade? Que não pode esquecer? Metros quadrados. Mas a pergunta não é só essa. Ele quer saber quanto custa, quanto você vai pagar, tá? Para construir aqui, colocar grama nisso aqui. 1 metro, ele tem que pagar quanto por metro? R$9. Então, você vai multiplicar aqui 42 vezes 9. Então, 42 vezes 9 vai dar R$378. Tem alternativa aqui? Olha aqui, ó. R$378. Vamos para a última pergunta de hoje. Na casa de Joana, o piso é coberto por tacos. Antigamente era assim, tinha uns pedacinhos. Podia, como se fosse uma cerâmica, tá? Revestir a casa todinha. Se chamava tacos, como esse daqui. Quantos quadrados da malha quadriculada formam a área do taco em destaque? O taco em destaque é esse aqui, ó. Então, olha a malha quadriculada. 1, 2, 3, 4 é a base. 1 e 2 é o lado. Então, 4, né? 1, 2, 3, 4. 4 vezes 2 vai dar quanto? Essa é a área, ó. 4 vezes 2 vai dar 8. Encontramos a resposta. Olha aqui. 8 é a nossa resposta.
A nossa aula de hoje termina por aqui, tá? Nos encontramos na próxima aula de matemática, cheio de novidades. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.